Boa tarde, amigos. Estamos iniciando aqui esse importante evento em relação à ação do Plano Collor Rural. Nós estamos iniciando este evento onde nós resgataremos uma história importante da agricultura brasileira, de um movimento de classe que ocorreu na agricultura brasileira e que teve grandes resultados, que trouxe ainda, até hoje, né, temos aí efeitos desse movimento. Então, nós estamos trazendo aqui atores importantes que participaram daquela CPMI do endividamento agrícola, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Vitor Facione, advogado, contador, jornalista, e assim nós vamos, né, Facione? Temos um currículo fantástico aí. O deputado federal Valdir Colato, de Santa Catarina, grande amigo, que foi o relator da CPMI. O deputado Facione, na época, foi quem criou a CPI, sugeriu a criação, e foi a partir desse seu movimento que a CPMI foi criada no Congresso Nacional. Então, e foi nomeado presidente da CPMI, na época, ser uma comissão parlamentar mista, né, reunindo a Câmara e o Senado, e o presidente da CPMI era o senador Jonas Pinheiro, do Mato Grosso, e o relator era o senador Garibaldi Alves, que abriu mão da sua incumbência e, por sorte nossa, entregou para o deputado Colato assumir a CPMI. E depois ele falará sobre isso. E também aqui está o nosso José Elaeres Teixeira, que era, na época, procurador da República, que acompanhou a CPMI, ele mais dois colegas, e que, ao final, assinou a ação civil pública buscando as diferenças do Plano Collor, porque foi identificado que esse era um dos maiores problemas da época e que precisava, então, ter uma medida judicial. E entrou com a medida judicial e depois teremos mais, especificaremos mais o que aconteceu. E agora, no final do ano, essa ação do Plano Collor para devolver a todos os produtores, ação civil pública do Plano Collor para devolver a todos os agricultores do Brasil aquele diferencial de 84,32% para 41,28%, foi julgada depois de 20 anos no Superior Tribunal de Justiça, dando ganho de causa aos produtores, determinando a devolução, condenando solidariamente a União, o Banco Central e o Banco do Brasil nessa devolução a todos os produtores brasileiros. Desde logo, então, começo pelo criador da CPMI, o nosso Facione. É um prazer, uma satisfação muito grande, fazendo uma paródia com o meu sobrenome, dizer que é uma satisfazione. Vejam que coisa. A CPMI da dívida agrícola foi uma das lutas maiores que eu participei no Congresso Nacional pós-constituinte. Claro que a constituinte foi maior. O Alfonsin, debatendo a questão agrícola da época, me sugeriu, eu tive a ideia e perguntei para ele o que ele achava, tal, e resolvemos propor uma CPI para examinar a questão do endividamento agrícola. E o Valdir Colato foi um dos grandes coordenadores, o Azambuja participou, outros deputados aqui do Rio Grande do Sul, né? O Dacir Klein, que estou vendo aqui, Valdir Colato, Carlos Azambuja, enfim, senadores, o senador Garibaldi era o relator e o Valdir Colato era o relator adjunto, mas o Garibaldi depois foi relatar uma outra CPI e dos bancos passou então para o Valdir Colato a relatoria da CPMI da dívida agrícola. Nas conclusões do trabalho da CPI, eu convidei o presidente da Confederação Nacional da Agricultura para ele ir junto. Ele não pôde ir e ele encarregou o presidente da Farsul, que era vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura, Hugo Giudice Paz, para ir comigo. E fomos entregar para o presidente Collor
o resultado e as conclusões pedindo providências. Um ofício que encaminhamos e que concluía dizendo dos problemas e das providências que o governo precisava adotar. O presidente Collor, na época, fumava charuto, e fumando um charuto não olhava para a minha cara, olhava para cima, para o céu, fumando um charuto. E começou a ler e dizia assim: isto não é verdade, deputado. Isto não procede, deputado. Isto eu não concordo, deputado. Ao final eu disse: olha, presidente, o senhor me surpreende com essas suas declarações, porquanto eu, antes de trazer esse relatório e esse ofício a Vossa Excelência, eu submeti ele a 2 ministros que aprovaram por unanimidade. E ele me disse: que ministros são esses que aprovaram isso aqui? Essa barbaridade. Eu disse: presidente, lamentavelmente não são seus ministros. Mas ao citá-los, o senhor não vai me dizer que eles não são ministros, porque são. Se fossem do seu governo, o senhor não teria tido, eles não teriam deixado chegar a esses problemas. Então, que ministros são esses? Eu sentava no plenário da Câmara ao lado de 2 ex-ministros e submeti a eles, antes de ir, Delfim Neto e Roberto Campos. Quando eu disse Delfim Neto e Roberto Campos, ele mudou de atitude. Largou o charuto, baixou a cabeça, pegou o telefone e ligou para o ministro da Agricultura, para o ministro da Fazenda, para o presidente do Banco Central e o presidente do Banco do Brasil. E disse que estavam convocando eles para uma reunião no dia seguinte, às 3 horas da tarde, com horário para iniciar, sem horário previsto para encerrar, para tratar do endividamento da agricultura e as conclusões da CPMI. Vejam que coisa. E aí ele despachou para desdobramento. Mas esse desdobramento, evidentemente, que teve os seus problemas, seus percalços, e que alguns deles ainda vêm demorando, que eu vou deixar depois para o Colato, para o Valdir, para o Dr. Afonso analisarem mais aprofundadamente a atualidade dessa situação. Um grande abraço a todos e aqui permaneço inteiramente à vossa disposição. O endividamento agrícola que foi levantado pelo Faccioni, que nós depois assumimos e que foi presidido pelo grande brasileiro Jonas Pinheiro, realmente mostrou uma realidade que não é diferente agora. Os bancos continuam explorando os nossos agricultores, eu sempre digo colhendo sem plantar, porque lá atrás nós já enfrentamos todos aqueles planos, aqueles débitos imensos na conta corrente dos nossos agricultores, chegando a 84% ao mês, né? Plano Collor, plano cruzado, e toda essa discussão, e nós vimos que realmente não poderia continuar. Eu lembro das pessoas que estiveram lá dando depoimento. Fernando Henrique Cardoso, que no último dia que ele foi ministro da Fazenda, eu tive uma briga com ele lá, que ele tinha prometido de resolver tudo aquilo que nós recomendamos na CPI e não fez. Eu disse para ele: ministro, o senhor não cumpriu a sua palavra, porque teria que ter feito ações que nós recomendamos para a Polícia Federal, para a AGU, para a Procuradoria-Geral da República, para o governo, para o Banco Central. Está aqui, nesse livro, a recomendação de tudo aquilo que nós levantamos e chegamos à conclusão que os bancos roubaram da agricultura brasileira, debitando indevidamente e ilegalmente 21 bilhões de dólares. Está aqui, escrito. E não vi ninguém tomar providência até hoje. E aí surgiu a nossa dívida que nós temos, né? A questão dessa transferência, que foi o maior engodo, o maior, vamos dizer assim, ato ilegal que foi provocado nesse país, além dos planos Collor e dos outros, foi transformar a dívida agrícola em dívida fiscal, em dívida pública. E muitos brasileiros estão aí ainda penalizados porque transferiram a dívida do agricultor para os bancos com as contas cheias, né, sem discussão, e os nossos agricultores perderam suas propriedades também. Mas nós também tivemos o lado bom.
através da CPI, surgiu o Recope, que foi a renegociação das contas das cooperativas, e nós negociamos isso uma a uma, e levantamos o cooperativismo no Brasil com isso. Nós tivemos aí o PESA, que ainda não conseguimos desvincular as garantias, porque os bancos continuam, Faccioni, segurando as garantias, impedindo que os agricultores até quitem as suas contas. Nós tivemos a securitização. Muitas propriedades foram mantidas com seus proprietários, porque perderiam para os bancos essas propriedades, e nós estivemos dentro disso. Eu lembro que o então presidente do Banco do Brasil, Alcir Cagliari, disse numa frase emblemática que está aqui no nosso relatório, dizendo assim: nem plantando maconha alguém vai conseguir pagar essa dívida da agricultura do Brasil. Irrigada. Imagina, o presidente do Banco do Brasil falou isso, né? Outros tantos, como o Paulo Brossard, que Deus o tenha, foi um grande defensor dessa área, dizendo que aquela CPI era a mais importante do Brasil. E assim, Junqueira, o Pedro Malan passou por lá, e eu lembro que o José Eduardo Andrade era o nosso ministro, né? O homem do chapéu. E aí, como ele era dono do Bamirindos na época, né? E também era ministro da Agricultura. E eu, piazão naquela época lá, disse: deixa eu fazer uma pergunta, ministro. Antes de começar o interrogatório, eu gostaria de saber se o senhor vai falar como ministro ou como banqueiro. Imagina minha ousadia, né? Falar para o ministro. Mas ele: não, vou falar como ministro. Então vamos defender a agricultura, porque se o senhor defender os bancos, é a raposa cuidando da horta, né? E foi essa uma luta toda que nós fizemos, então, para chegar a um relatório recomendando as ações para todas as entidades. Augusto Nardi, hoje ministro do Tribunal de Contas da União, nos ajudou muito. Ficou, doutor Teixeira, para fazer um relatório, fazer uma investigação dos bancos, fazer uma investigação em todas as áreas, inclusive do Banco Central, que não investigava, não aconteceu. Hoje, nós continuamos aí. Eu estava lendo o relatório, a venda casada, 21 anos atrás, nós estávamos reclamando. E hoje é um fato que está acontecendo no Brasil, que nós estamos brigando lá com o Banco Central, agora na liberação de recursos para a safra, que não cobre a venda casada. A exigibilidade, a falta de dinheiro da cadeia de poupança, o depósito à vista, são os mesmos problemas, e o banco continua fazendo a festa. Então, eu acho que esse relatório foi um marco na agricultura brasileira, e a gente espera que continue. Muitas coisas que estão aqui recomendadas, Afonso, continuam tão atuais como antigamente. 21 anos depois não foi mudado nada. Algumas coisas avançaram, e nós temos aqui, então, a alegria de fazer esse testemunho, estar aqui e agradecer o convite de poder falar para vocês. E eu acho que o professor tem que buscar um pouquinho dessa história, né, Zambucci, para saber exatamente o que aconteceu e como é que nós vamos tocar essa agricultura que segura o país em pé. Obrigado. Muito bem. Essa lembrança de quem participou da CPMI, né, para os mais novos que não tem essa notícia. O Fernando Henrique Cardoso era ministro da Fazenda, recém-chegado, era ministro de Relações Exteriores do governo, e chegou lá, assim, recém tinha vindo dessa função. O Pedro Malan estava no Banco Mundial, estava em Washington, acho, em alguma coisa assim, Banco Interamericano, né? E chegou lá, pegou essa turma embalada lá, né? Tipo, assim como o nosso Colates está falando, o Aldo Pinto, né? Então eles chegaram assim, sem saber, não tinham conhecimento daquilo que estava acontecendo, ficaram apavorados com aquele assunto. Então foi um episódio realmente, a veemência com que os nossos deputados atuavam ali na CPMI. E decorrente disso, como eu já disse antes, pela participação do Ministério Público, né? Tinha o procurador Wagner Gonçalves também acompanhava, e o deputado o procurador Luiz Augusto, que na época também acompanhava, e coube a eles, então, ao final, proporem essa ação civil pública do Plano Collor, que a sociedade rural participou como assistente, a Federarroz, e eu fui o patrono, a honra de ter sido o patrono dela. Então, aí eles escolheram esse tema, entraram com essa ação, que no primeiro grau, no juiz de Brasília, foi deferida, foi julgada procedente,
Depois levamos 6 anos para definir se o Ministério Público era legítimo para propor ação. Perdemos, foi julgado que não era legítimo por 2-1, fizemos recurso, embargos infringentes para o próprio tribunal, revertemos essa decisão. Aí veio, no dia de julgar o mérito no Tribunal Regional Federal de Brasília, veio um juiz convocado que não conhecia o assunto, misturou a caderneta de poupança com a questão do plano Collor rural e nos deu a improcedência da ação, depois já de 15 anos andando com a ação. Houve assim, inclusive o dia que julgaram esse assunto, coincidentemente, o dia que julgaram, que foi julgado, que teve a decisão da ilegitimidade do Ministério Público, foi justamente no período de um caminhonaço, enchemos o tribunal lá e foi aquele banho de água fria, as pessoas saíram tudo decepcionadas de lá, porque a ação tinha resultado em nada. Mas depois de 5 anos, nós recorremos, o Ministério Público recorreu também ao STJ, e agora, dia 4 de dezembro, então, houve o julgamento da ação no STJ, dando pela procedência. Mas então vou passar assim ao nosso prezado Dr. José Laeres Duarte Teixeira, que é hoje subprocurador-geral da República. Alguém disse que ele chegou lá por causa desse trabalho, exatamente, na CPMI. E que era muito jovem ainda naquela época, e que vai nos contar também um pouco dessa história aí, como é que foi isso, como é que eles foram motivados a fazer essa ação. Eu me recordo, isso foi em 1993, o problema da dívida dos agricultores, na verdade, era algo que a imprensa noticiava com muita frequência, e então era uma problemática que eu diria de domínio público. As pessoas que tinham o mínimo de interesse pelo setor rural sabiam que os agricultores estavam passando por sérias dificuldades em relação às suas dívidas. E havia no Ministério Público Federal, à época, uma representação, que eu não me recordo quem efetivamente formulou essa representação na Procuradoria-Geral da República, exatamente questionando esse endividamento dos agricultores e pedindo que a Procuradoria-Geral da República tomasse alguma providência a favor dos agricultores. Essa representação estava com o Dr. Wagner Gonçalves, que hoje é o subprocurador-geral da República já aposentado. Na época, o Dr. Wagner Gonçalves também era uma pessoa preocupada com essa problemática do endividamento agrícola, só que ele era o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, de modo que ele tinha outra atividade paralela, naquele momento, à de procurador da República. E os representantes da CPMI, eu creio que o doutor Facione estava entre eles, procuraram o então Procurador-Geral da República, doutor Agostinho Junqueira, pedindo que o Ministério Público Federal acompanhasse os trabalhos da CPMI. E aí a questão, quem, no âmbito do Ministério Público Federal, deveria acompanhar esses trabalhos da CPMI? E, enfim, como, na verdade, na época, como eu disse, eu tinha uma certa preocupação com a problemática do endividamento, ia naqueles finais de tarde, conversava com alguns colegas sobre essa problemática. Essa preocupação que eu expressava em conversas de final de tarde com colegas, acabou chegando ao doutor Aristides Junqueira, e a demanda, juntou-se a demanda da CPMI pelo acompanhamento dos seus trabalhos pelo Ministério Público Federal. Acabou que, em razão das minhas origens também, que sou do Rio Grande do Sul, sou de família de produtores rurais também, isso acabou fazendo com que o Procurador-Geral da República fizesse a minha designação, da do Dr. Wagner Gonçalves e de outro colega, Luiz Augusto, que hoje é Procurador Regional da República em Brasília. Mas, voltando aqui, ao final dos trabalhos da CPMI, o Procurador-Geral da República recebeu o relatório da comissão, e aí nós preparamos a ação mencionada pelo Dr. Afonso sobre o plano Collor.
Essa ação, basicamente, se baseou numa jurisprudência, e aqui o ministro Rui Rosado foi o que inaugurou a jurisprudência do STE, Superior Tribunal de Justiça, dizendo que não se aplicava aos contratos agrícolas o IPC, e sim o BTNF, na época, né, que era o índice de correção, de modo a baixar o endividamento agrícola. Com base nessa jurisprudência inaugurada pela pena do ministro Rui Rosado, nós ingressamos, então, com a ação civil pública do chamado Plano Collor. Dr. Ricardo Afonsin ingressou nessa ação como assistente, representando a Sociedade Rural Brasileira e a Federarroz. E aqui eu gostaria de fazer um outro registro. A vitória dessa ação se deve, sem dúvida nenhuma, muito ao trabalho do Dr. Ricardo Afonsin, que incansavelmente, durante todos esses anos, 20 anos, vem acompanhando esse processo em todos os momentos importantes e que ele passou. Dr. Ricardo Afonsin estava lá, seja peticionando, seja fazendo sustentação oral, e a última delas foi no Superior Tribunal de Justiça, quando foi julgado, então, o recurso especial do Ministério Público Federal, de modo que foi uma boa parceria, doutor Afonsin. Obrigado, também. Pois bem, uma coisa que eu gostaria de registrar, já foi mencionado pelo doutor Afonsin, a questão da legitimidade do Ministério Público Federal para atuar na defesa dos chamados direitos individuais homogêneos vinculados aos produtores rurais. Realmente, nós inauguramos com essa ação uma coisa nova, porque até então, pelo menos que eu saiba, nenhuma ação antes havia sido ajuizada pelo Ministério Público Federal, ação coletiva, porque a ação objetiva é efetivamente beneficiar todos os agricultores que estão naquela situação de endividamento, e se travou um debate nesse processo se o Ministério Público teria legitimidade ou não, ou seja, se o Ministério Público Federal poderia ou não agir no sentido de buscar uma decisão judicial beneficiária aos agricultores brasileiros. Essa é uma vitória que nós obtivemos e que eu acho de extrema importância, não só o mérito da ação propriamente dita, porque o mérito ganhamos, mas essa vitória de reconhecer que o Ministério Público Federal pode, sim, atuar em benefício de um setor da sociedade brasileira, produtores de alimentos, que são os agricultores. Eu acho essa decisão fundamental, porque não se sabe o futuro, pode ser que no futuro nós tenhamos que atuar novamente, e certamente assim o faremos. De modo que eu considero, de certa forma, da minha parte, uma satisfação enorme em ter atuado ao lado de pessoas tão comprometidas como o Dr. Facione, deputado Colato, Dr. Afonsin, Dr. Esperotto, dentre outros, que foram, de alguma forma, atores nesse processo histórico todo que resultou na vitória final com essa decisão do Superior Tribunal de Justiça. Agradeço mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado, doutor José Laérez. Então, na sequência do nosso evento, eu convido aqui o pessoal que participou, nossos convidados, que queiram fazer alguma manifestação, nossos deputados. O Eloy quer fazer uma manifestação, por favor, chega aqui, Eloy. Nós, quando creio que se reúne esse grupo, e ele deixa um legado, não histórico, mas deixa um legado de realidade. Nós tínhamos 3 eixos
que discutíamos. O doutor Esperotto junto, sempre o Aldo Pinto, ficávamos na casa dele, madrugada dentro nós estávamos discutindo isso. Eu vou contar um pequeno episódio depois. Pois não. E eu vou ser bem breve, Afonso. Nós tínhamos consciência de que no Brasil precisava se criar uma trilha jurídica de amparo à agricultura. Esta foi criada. Afonso, você fez um trabalho maravilhoso nesse sentido. E isto que nós temos hoje, e esta decisão tomada em dezembro passado, mostra que estávamos certos, Esperotto, na discussão que fazíamos. Nós precisávamos nos legitimar perante o Poder Judiciário brasileiro, que estávamos à parte, que estávamos como se fosse uns mendigos, pedindo favores. O segundo eixo que nós discutimos era a questão econômica que afetava a agricultura brasileira, que a base econômica do Brasil não era o setor industrial, era tudo que estava por vir para uma agricultura que se tornou uma potência mundial. Estávamos certos novamente, Esperotto, na grande discussão que fizemos. E a terceira é que nós passávamos por um processo de espoliação do sistema financeiro que é insuportável para um setor que tem margens muito ajustadas de sua produção e que tem um componente de risco elevadíssimo, que nós não temos controle no clima. A consequência dessa situação, e eu recordo bem com uma discussão que se foi feita, estava junto o deputado então Caiado, ele por também ser um produtor, se discutia com ele a assessoria dele. Eu participei dessa discussão. Se diz, olha, se nós não tivermos nos agentes públicos brasileiros o entendimento de que a agricultura precisa de inovação e tecnologia e mudar o patamar que está hoje, e isso só se pode fazer com um sistema de creditício consistente e adequado, com taxas de juros que nos permitam a discutir no plano do PAC europeu e da Act Law americana de 32, nós não teremos sucesso. Esses eram os três eixos que nós estamos discutindo até hoje e que houve um grande ganho. O Valdir Colato, deputado, quando nós fechamos esse trabalho, junto com o Esperotto na Farsul, nos escondemos lá, não é, presidente? Quando nós fechamos isto, ficou claro esses 3 pontos que nós queríamos trabalhar. E tivemos a felicidade de hoje ter esse avanço que tem no Brasil. Então, a nação brasileira, o Congresso Nacional, principalmente os agentes públicos, sejam eles políticos ou a burocracia estatal, deu-se conta da necessidade da pesquisa, da investigação, da inovação, e qual era o fundamento desse processo. A base disso estava no crédito, e não na espoliação pela retirada do crédito, porque não se dava crédito. Se retirava o que não se produzia, se retirava o que não era possível dar. Por isso nós tínhamos aquele tipo de endividamento, que eram 2%, e na época nós tínhamos 40%. Eu agradeço a gentileza de você ter me convidado, agradeço a convivência desses homens que, esses são aqueles que fizeram e fazem o Brasil. Essas pessoas que estão aqui e outros tantos. Esses podem dizer, nós ajudamos a desenvolver o Brasil. Muito obrigado, Afonso. Obrigado, Eloy. Fazendo dentro dessa linha de registro, na época, o judiciário não entendia o que estava acontecendo. Não haviam ações contra o Banco do Brasil, não havia ações, melhor dizendo, contra o Banco do Brasil. Obrigado, Eloy. E, de repente, uma enxurrada de execuções contra produtores rurais e o judiciário dando tudo que o banco pedia, porque não sabia, achava que viraram caloteiros tudo de uma hora para outra. Então, em função disso, houve a motivação da criação do IEJUR para trazer o judiciário para dentro de um instituto para podermos debater que não fosse nos autos do processo. Então, em função disso, se conseguiu interagir com o judiciário e levar, então, as razões pelas quais o judiciário estava acontecendo isso com a agricultura gaúcha e brasileira. Tínhamos o absurdo, né, de juros após o vencimento de juros de inadimplência de 17%, 18% ao mês, quando vencia uma operação. Foi aí que motivou o Alcir Cagliari lá, quando disse essa frase, que nem plantando maconha irrigada pagava, a pessoa que não pagava no vencimento nunca mais pagaria aquilo. E esses juros também foi reduzido, então, a 1% ao ano no judiciário, nesse entendimento. Aí, nesses nossos eventos com o judiciário, passou a entender o que estava acontecendo e começamos, então, a reverter essas decisões, né? O Arlindo
era titular de uma ação de um juro alto, assim, né, Arlindo? Foi a que eu levei lá para o STJ, e quando nós limitamos em 12% ao ano, e até hoje se mantém, é o único setor que mantém esse juro. Passo a palavra para o nosso sempre deputado Carlos Sá Zambuja, que foi um baluarte daquele evento. Eu acho que hoje é um momento de reminiscências. E quando a gente faz reminiscências, tem que efetivamente colocar as coisas bem como elas são, porque tem tanta gente que participou desse movimento que certamente não vamos nos lembrar de todos. Eu acho que nós, deputados, não fizemos nenhum favor, porque essa era a nossa obrigação. Nós tínhamos sido eleitos para trabalhar pelo Rio Grande e pelo Brasil. E, naturalmente, uma causa dessas precisava de um apoio muito grande. E foi o que aconteceu. Então, esses nossos queridíssimos que estão aqui nessa primeira linha, começar pelo Ricardo, o Facione, o Colato e o nosso procurador, foram extraordinariamente positivos para esta causa. Eu me lembro que no meu gabinete primeiro apareceu o seu Breno Pinheiro Prates, que era o então presidente da Federarroz. E me colocou os assuntos e nós abraçamos a causa. E daí a conversa é comprida, não quero me alongar, mas o meu gabinete é minha casa passou a ser o hotel, e o meu gabinete passou o local de trabalho da Federarroz, de todo mundo, e graças a Deus, né, afinal, depois de tantos anos, deu certo. Mas eu queria colocar uma coisa aqui apenas. Quem, pelo lado da produção e dos produtores, quem manteve a turma aguerrida, quem manteve a turma permanentemente usada e, ao mesmo tempo, colaborando, chama-se Ricardo Alfonsin. Da nossa parte, se não fosse o Ricardo, naturalmente, com a qualificação dos nossos deputados, tínhamos evoluído espetacularmente. Mas ele foi a moto propulsora, foi o cobrador, foi o cara que não afrouxou até hoje. Estamos aqui hoje por quê? Porque ele está promovendo. Então, eu queria agradecer a oportunidade de todos, dizer que, efetivamente, ninguém fez mais do que cumprir a sua obrigação, mas o Ricardo Alfonsin, do nosso lado, sem ele, nós não estaríamos aqui. Muito obrigado. Vou chamar o Esperoto para dar um depoimento, que foi um dos principais líderes da coisa também. A gente, quando se está tempo em uma entidade, como dizem, eu não sei se não foi a tal de securitização que depois saiu como uma das soluções que nos obriga a ficar nos cargos até que se termine o último momento de pagar. E aí começávamos, então, o Tarso a devagar. E aí diz, mas vem cá, isso aqui, esse pepino é um mérico, esse troço é do tamanho de um trem e tal, e os produtores rurais mantendo, Fatione, aquela reserva que tinha que se ter no interior, que tu não pode dizer que está mal. Naquela época tu dizia que tu estava mal, aí é que tu estava arrebentado. E todo mundo, um enganando o outro. Não, mas o endividamento não. Aí começamos a falar sobre o assunto e tal. Surgiram diversas proposições de como fazer as coisas e qual a saída, porque não adiantava identificar o problema, tinha que ter o caminho da solução. E aí, justamente, nós tivemos aí, no momento em que o Vitor Fatione, um cara que não era do setor, ele é vítima do setor, ele não era do setor, como deputado federal, ele inventou a tal de securitização. Ou melhor, ele inventou, não foi a securitização, ele inventou a CPMI do endividamento agrícola e transferência de valores para o setor financeiro. Foi isso, não? E aí começamos lá, então, com esta proposição, a formar o grupo, que o Guanaco aqui deu uma brifada, e o Colato, companheiro de todas as horas, Valdir Colato, um gaúcho emprestado para Santa Catarina, não é, mas sempre gaúcho,
e preso às posições de se buscar isso e aquilo, e aí começou a se constituir justamente, e observe-se que era CPMI, era entre o Senado e a Câmara. E começou a tomar corpo, e os estudos começaram a se desenvolver. E lá na CNA eu era efetivamente o presidente da Comissão de Crédito Rural da CNA, eu não era presidente da Farsul ainda. E aí começamos, então, com autorização à liberdade muito grande. Aqui eu quero colocar uma posição de confiança do meu presidente, lá, Antônio Ernesto Verna de Salvo, que deu autoridade plena para conduzir as ações. E aí me senti engrandecido para poder tratar com todo o grupo que estava envolvido na história. Portanto, Alfonsinho, no momento em que, no lado jurídico, as coisas evoluíram, muitas etapas foram sendo conquistadas, e com muita batalha e persistência. Esse cara aqui é persistente mesmo, não é? E tu contribuiu tremendamente pela União, você encontrou um espaço onde passamos a conversar e trabalhar junto, no sentido de apoios, não que eu, na linha jurídica, ia influir, mas também o nosso corpo jurídico, e todos trabalhamos juntos. Eu acho que foi uma vitória bonita. Então, isto posto, eu diria que estamos de parabéns, primeiro por termos feito, e ninguém fez em nome próprio, todos fizemos em nome das instituições que representavam. E depois, dentro de um processo em que, no paralelo, nós, com o nosso lado jurídico, trabalhando e conquistando a cada momento situações que desfazem a pretensão e a ansiedade financeira no que diz respeito a acumular riquezas e anunciar ganhos. Eu acho que está na hora de anunciar resultados. Vamos lá, vamos continuar, que isso aí não é briga para um momento só. Foi uma batalha. Obrigado, presidente. Alguém do público queira fazer alguma pergunta, fica à disposição, alguma manifestação? Paulo Lederes, produtor de São Gabriel e presidente da Associação dos Arrozeiros Gabrielenses. Eu queria saber essas ações que foram já mandadas depositar o valor nos bancos, qual é o procedimento que está ocorrendo nesse momento? Bom, temos duas fases das ações, né? As ações que entraram antes dessa questão do Plano Collor, da decisão da ação civil pública, que já estão, muitas delas, como é o caso que tu te referes, Paulo, em fase final. O banco já depositou o dinheiro, né, porque antes as ações não se limitavam só ao Collor, se limitavam também tinha a cobrança de juros superiores a 12%, essas todas as outras coisas. Em 2010, prescreveram essas ações, prescreveu a oportunidade de entrar em juízo em relação a essas diferenças de juros, de planos econômicos. Então, aquelas ações que entraram antes de 2010, que estão tramitando, muitas delas, os valores foram depositados e já recebidos pelos produtores, valores significativos, muitas, né? E algumas ainda estão em recursos. O banco deposita, embarga, impugna, eles vão até onde consegue segurar. Neste caso agora, que reabriu o prazo por causa dessa ação civil pública. A ação civil pública, essa que tramitava nesse período todo, ela reabriu, como foi julgada agora, depende ainda dos embargos declaratórios para transitar em julgado e poder entrar com as ações efetivamente. Mas é uma questão de dias aí, eu tenho estado em contato com o gabinete do ministro relator, está por entrar em pauta. E estas ações que entrarão agora, elas terão uma tramitação mais rápida, porque não depende de discussão de mérito, saber se tem o direito ao diferencial. Isso já está definido, não tem mais o que definir. Direito tem, é só o produtor ter a prova que ele tinha financiamento naquela época. Se ele tiver toda a documentação, já é execução de sentença. Ele já tem o valor certo, executa a sentença e cobra. Se ele ainda não tem, ele vai fazer o cumprimento, vai ter que apresentar o título que tem, apresentar uma conta para liquidação do valor e aí discutir o valor só, mas não se discute mais se tem direito, o direito está definido. Então, é uma vitória importante nesse sentido, que nós não vamos ter aquela tramitação, Paulo, como tu tivesse, uma ação longa, não contesta, que não tem o direito aos 84, 41, não, isso hoje não vai se discutir mais.
direito tem, só tem que saber quanto tu tem para receber. Mudou hoje, nessas ações novas, aí quanto tem e cobrar o valor. Na ação são responsabilizados solidariamente a União, o Banco Central e o Banco do Brasil. Então, os três são responsáveis, as três, pelo pagamento dessas diferenças. Em algumas situações, as pessoas estão estão sendo financiadas pelo banco, o banco vai retalhar, evidentemente, não vai dar mais financiamento se entrar com o processo. Há uma opção de entrar contra a União exclusivamente, não depende, não pode, dá para escolher contra quem quer entrar, né? Então pode entrar contra a União, não entra contra o banco. É uma hipótese, vai demorar mais, vai ter um precatório lá no fim, aí, né, vai ser uma ação que vai ter botar o dinheiro no bolso, vai ser pior ainda, Paulo. Mas vai ter essa hipótese. Então, realmente, o ganho, né, da ação civil pública, né, doutor José Laeres, é nesse sentido, é de que nós temos aí uma situação de mérito definida que pode ser, depende só de provar. Muita grande maioria não tem os documentos, né, lá de 1990, tem do período que foi debitado em março, abril de 90. Então, nós vamos ter que essas pessoas vão ter que buscar no registro de imóveis, uma certidão lá daquilo que está registrado daquelas suas cédulas, para poder, então, provar que ele teve financiamento naquele período e, portanto, tem direito a cobrar essa diferença. Então, e tem que atentar também pelo aspecto de que indexadora que estava nos títulos, que era o da poupança, e esse é o que está atendido. Então, se era reajustado pela poupança, tem direito, se não era pela poupança, não tem. Mas 90% eram reajustados pela poupança, e tem ali títulos que foram emitidos em 86, 87, que passaram, porque eram investimentos por 5, 6 anos, que passaram por esse março de 90. Então, não só o custeio de 89, 90 está incluído nisso, como renegociações de dívidas ou custeios que foram, investimentos que foram feitos, porque quando teve o plano cruzado, que foi o anterior ao Collor, teve muita compra de máquina, porque não tinha inflação no primeiro período do plano, muita gente comprou máquina e prorrogou isso e passou no março de 90. Então, também tem o direito, nesses financiamentos, de buscar o diferencial. Então, é uma coisa que tem que ser bem estudada, bem examinados os documentos para ver quem tem direito, quem não tem direito, e aí fazer a conta de quanto é esse direito, para ver se vale a pena. Então, em princípio, assim, eu procurei dar um resumo do assunto, já que estamos chegando perto do final do nosso horário. E foi muito importante, eu creio, o nosso evento, não só para lembrar que essas pessoas todas foram muito importantes nesse processo todo, que às vezes ficam esquecidas, mas como também trazer essa história para aqueles que não viveram essa história, que não conheceram esses fatos, e que às vezes os seus desdobramentos foram tão importantes e eles não sabem de onde é que saiu essas coisas. Então, eu me sinto assim feliz da vida por ter pensado nesse evento e ter resgatado mais uma vez essa história junto com os amigos, junto com fraternos amigos e contando com essa parceria do Canal Rural e aqui da Casa da RBS. Muito obrigado pela presença de todos, foi muito bom estar com vocês.